Oi, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Sou Jairo Silva, estou chegando com mais um Evangelho do Dia. Mas antes de irmos para a mensagem, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é um inscrito do nosso canal? Se não, se inscreva, não tem custo algum para você. E de quebra você estará nos ajudando na evangelização, pois quanto mais inscritos um canal tem, mais o YouTube o indica, ou seja, mais vidas conseguiremos alcançar. E de quebra, se tornando um inscrito do nosso canal, você automaticamente entra no nosso caderno de oração. Isso, todos os dias nós rezamos para os inscritos do nosso canal. Quando você se inscreve, seu nome aparece aqui para a gente já o anota no nosso caderno de oração. Então, se inscrevendo, você se torna um evangelizador e de quebra recebe diariamente as nossas orações. Não fique fora dessa graça. Dito isto, vamos para a mensagem do dia. (30 de agosto), Evangelho segundo São Mateus, versículo 25, do 14 ao 30. O reino dos céus é também como um homem que ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um 5 talentos, a outro 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O servo que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só foi cavar um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou e foi ajustar conta com os servos. Aquele que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O Senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostrastes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem, participa da alegria do teu Senhor. Chegou então o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que eu lucrei. O Senhor lhe disse: Parabéns, servo bom e fiel. Como te mostrastes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da alegria do teu Senhor. Por fim, chegou aquele que havia recebido um só talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantastes e ajunta onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Sabias que eu colho onde eu não plantei e que ajunto onde eu não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o Senhor ordenou: tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, pois todo aquele que tem serás dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa é para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, em um mundo em que muitas vezes nos convida ao comodismo, à passividade, a parábola dos talentos surge em nosso meio nesse dia como um chamado vibrante à ação, à coragem, à responsabilidade. Essa passagem no Evangelho não é apenas uma narrativa, mas sim um convite pessoal de Deus para que
cada um de nós descubra e desenvolva, multiplique os dons que dele recebemos. Não importa se são muitos ou poucos. O que importa é o que iremos fazer com esses dons que recebemos do nosso Senhor. Deus é o Senhor dessa parábola e Ele nos concede intimamente, nos entrega talentos de acordo com a nossa capacidade. Fica claro no texto. Ele não vai esperar de nós a perfeição, porque sabe que o pecado habita no nosso coração. Mas espera de nós a nos entregar os talentos, empenho. Espera de nós, ao nos entregar os talentos, que coloquemos a mão na massa em favor do reino de Deus. Que arrisquemos, que ousemos na evangelização. O terceiro servo aqui, que enterra os seus talentos, vai representar aqueles que têm medo, aqueles que se deixam envolver pela paralisia, aqueles que se deixam envolver pela insegurança, aqueles que escondem a luz que recebeu do Senhor. E quantas vezes agimos assim, verdade ou não é? Deixamos de cantar a Deus porque achamos que não temos voz bonita suficiente. Deixamos de pregar o Evangelho porque achamos que não temos uma oratória bonita necessária, uma oratória eloquente. Deixamos de ajudar porque pensamos que não temos recursos para tal. Deixamos de amar pois tememos medo de não ser correspondidos. Enfim, dessa forma nós vamos enterrando os talentos que o Senhor nos deu. Como servo, vamos enterrando os talentos que o Senhor nos deu por medo de falhar. Mas esquecemos que o maior fracasso, meu irmão, minha irmã, é o de não tentar. O maior fracasso é o de não tentar. Quero dizer para você, Deus não está exigindo de nós os sucessos estrondosos. Claro, vai ter esse ou aquele que fazer as mesmas coisas que nós, mas o seu alcance é muito mais. Mas a gente deve fazer, meu irmão, minha irmã, aquilo que o Senhor tem nos pedido. A gente deve propagar aquilo que o Senhor tem nos pedido, aquilo que o Senhor tem nos confiado. O Senhor está pedindo de nós fidelidade. E eu vou dizer para você, e muitas vezes até uma fidelidade criativa. Viu? Quem me conhece sabe que há muito tempo atrás eu fui meio que impedido de pregar nos grupos, no grupo de oração, pois eu não conseguia acompanhar as reuniões. E eu fui para a internet. E quantas bênçãos, quantas alegrias eu já pude compartilhar com pessoas que estão bem longe geograficamente de mim. Cada pequeno gesto de bondade, cada palavra de encorajamento, cada atitude de generosidade, meu irmão, minha irmã, é multiplicar os talentos que o Senhor nos confia. O Evangelho de hoje vai nos ensinar que o reino de Deus se constrói com a moeda da entrega, não com a lógica do acúmulo egoísta. Eu vejo que o servo que recebeu os 5 talentos o multiplicou. Claro, certamente usou da sua criatividade, usou de diálogo, cooperação. E o mesmo fez o outro que tinha 2. A lição é clara, minha gente. Somos chamados a agir, a inovar, a colocar os nossos dons a serviço do outro. A serviço do outro, a serviço do próximo. Não posso deixar de mencionar a punição do servo negligente. E veja, não é um castigo de um Deus irado, mas a consequência natural de uma vida não vivida. Quem não arrisca, meu irmão, minha irmã, não cresce. Quem não ousa, não transforma. Ao enterrar os talentos, nós estamos enterrando a própria missão que está em nós. E isso é desperdiçar a oportunidade de sermos instrumentos de amor, de esperança nesse mundo que tanto precisa. Deus nos quer felizes, verdade ou não é? Deus nos quer realizados. E isso só é possível quando colocamos os dons em movimentos, os talentos em movimentos. Esses talentos que o Senhor nos confia é para transformar o mundo à nossa volta. Portanto,
Hoje é o dia de desenterrarmos aquilo que porventura ficou escondido até agora. Qual talento você tem aí escondido, adormecido? De repente você tem uma habilidade artística, de repente você tem uma habilidade de escuta. Quantos irmãos e quantas irmãs estão precisando nessa hora, nesse momento, de alguém que simplesmente a ouça? De repente você tem o dom de ensinar, de repente você tem uma perseverança em comum que é capaz de contagiar aqueles que estão desanimados. Não importa, meu irmão, minha irmã. Pergunta aí ao Espírito Santo, quais os dons que o Senhor te colocou? Quais os dons que o Senhor te confiou? Quais os talentos? Coloque isso em prática. Arrisque. Se for preciso, mas não fique parado. Deus não nos julgará pelos tropeços, viu, meu irmão, minha irmã? Mas sim pela covardia de não tentarmos multiplicar os talentos que Ele nos confiou. Lembre-se, os talentos foram dados para serem usados, não para serem guardados. Isso nos deixa claro o Evangelho. Cada um de nós é um cooperador de Deus na construção de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno. E não há dom pequeno demais que não possa fazer a diferença, viu? Não há dom demais que não possa fazer a diferença. Eu gosto muito de pregar. Eu confesso que lá no início eu ficava olhando os grandes pregadores e ficava pensando, eu nunca vou conseguir juntar tanta gente assim. E pensando nisso, eu deixava de pregar para aqueles que o Senhor me confiava. Hoje não, hoje eu não penso assim. Hoje eu já tive a oportunidade de pregar para milhares de pessoas, né? Mas hoje, eu sabendo que vou pregar para 2, 3, meu irmão, minha irmã, a intensidade é a mesma, o jejum que eu faço é o mesmo, a oração é o mesmo, enfim, eu me coloco à disposição. Não há dom pequeno demais que não possa fazer a diferença. Como diz Santa Teresa d'Ávila, Cristo não tem outros olhos senão os teus para enxergar a necessidade do mundo. Não tem outras mãos senão as tuas para abençoar e servir. Sejamos, pois, meu irmão, minha irmã, corajosos, multipliquemos com amor e audácia tudo o que recebemos, todos os talentos, os dons que recebemos do Senhor. Graça e paz, e até o próximo Evangelho do dia.